Olá! Dando continuidade às nossas aulas sobre transformações químicas e energia, agora nós vamos falar sobre transformações químicas e energia elétrica. Então, como a gente estava comentando, a energia ela é derivada de reações químicas, certo? E não só a energia envolvida em processos onde nós temos variações de temperatura, que foram estudadas anteriormente, como também a energia elétrica, certo? E aí, a parte da química que vai estudar essas interações é a eletroquímica. Então, nós falamos em processos eletroquímicos. Esses processos, eles podem se dividir em dois tipos. As chamadas células galvânicas e as células eletrolíticas. Vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Principalmente sobre as células galvânicas, certo? Então, as células galvânicas são células em que ocorrem, por exemplo, no caso das pilhas. E dentro delas nós temos as chamadas reações de oxirredução, onde nós temos uma espécie sofrendo uma oxidação. Oxidação, relembrando, é o processo de perda de elétrons, e outra espécie sofrendo a redução, ou seja, o ganho de elétrons. E esse processo, quando em uma célula galvânica, que é representada aqui, nós temos aí a produção de corrente elétrica, certo? Então, nós temos aqui o exemplo de duas semicélulas, que são assim chamadas, onde há a presença de uma solução eletrolítica, uma ponte salina e dois eletrodos, um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. E o que acontece é aquela reação que eu mostrei anteriormente, uma reação de oxidação-redução, e nesse processo os elétrons eles são conduzidos por um fio metálico, formando aí uma corrente elétrica. Nesses processos a gente denomina como ânodo e cátodo. No ânodo é onde ocorre a reação de oxidação. Já no cátodo ocorre a reação de redução. Tem até um macetezinho para lembrar disso, vogal, oxidação, vogal, anodo. Consoante, redução, consoante, cátodo. Então, RCOA. Beleza? E aí, como é que a gente sabe nessa célula galvânica quem vai sofrer redução, quem vai sofrer oxidação? Em vários locais, nos livros, a gente tem as chamadas semi-reações de redução. A semi-reação, ela expressa o que vai acontecer em cada uma daquelas semicélulas, certo? Então, no exemplo, acho que se eu não me engano, a gente tinha lá o cobre 2+, e aí qual seria a semi-reação de redução dele, um processo de ganho de elétrons? Nós teríamos o cobre 2+, ganhando 2 elétrons e indo para cobre metálico, e a gente tem um potencial padrão, certo? E aí, quanto maior o potencial de redução, maior é o caráter oxidante, maior potencialidade de sofrer redução essa espécie tem. E quanto menor o potencial de redução, maior o caráter redutor, então maior tendência de sofrer oxidação e levar a outra espécie a sofrer redução. E aí, para a gente saber se uma reação irá ocorrer espontaneamente ou não, a gente precisa conhecer o ΔE, ou seja, a variação de potencial padrão de uma reação. Então, para uma reação espontânea, nós temos que a variação de potencial padrão da célula é positiva. Já no caso de uma reação não espontânea, a variação do potencial padrão da célula é negativa. E o que é essa variação do potencial padrão? É o potencial da célula que está sofrendo redução menos o potencial da célula que está sofrendo oxidação. O processo inverso deste processo que a gente estava comentando aqui, que é a célula galvânica, uma célula onde a energia é produzida, é a célula eletrolítica, o processo de
eletrólise. Então, na eletrólise, a reação que acontece é não espontânea e necessita que seja fornecida energia para que a reação ocorra. Então, quais as principais diferenças? Deixa eu só voltar aqui para mostrar melhor. Quais as diferenças entre uma célula eletrolítica e uma célula galvânica? Na célula galvânica, o processo que ocorre é um processo espontâneo que gera energia. Já numa célula eletrolítica, o processo que acontece é um processo não espontâneo e nós precisamos que energia seja fornecida para que a reação ocorra. Bom, pessoal, então é isso, certo? Por hoje eu fiz essa abordagem um pouco mais geral sobre as transformações químicas e a energia elétrica, mas já dá pra gente perceber que existe uma forte ligação aí entre a química e a produção de energia elétrica. Então, confiram o material que está sendo aqui fornecido, a apostila, e bons estudos!